Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, como é que vão? Tudo bem? É isso aí, estamos chegando para mais um TV Esportes aqui pela sua TVI até o meio-dia com muita informação do esporte, do futebol principalmente aí na sua telinha, inclusive com vários jogos ontem, Copa do Brasil, Copa Libertadores, meu Coringão ganhou, hein? Copa Libertadores da América, enfim, o futebol aí pelo Brasil que vai ser agora discutido aqui através da sua telinha da TVI, é o TV Esportes. Meu querido Nino Black é o comentarista show de bola, forte abraço, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia a você, telespectador da TVI. Estamos aqui hoje nessa quinta-feira para falarmos de futebol. Como o Marcelo bem disse, Libertadores, noite ontem de Libertadores, noite de Copa do Brasil com o Fluminense dando uma das maiores goleadas da história. Nós sabemos muito bem o que é tomar 8-0, nós itabunenses falando. E também tivemos Copa do Nordeste ontem, a Juazeirense saiu, foi lá no Maranhão, fez bonito. Ou seja, prato cheio, Marcelo, para você e para você, telespectador da TVI. Ontem eu assisti o jogo da Copa, acompanhei, né? Que eu estava assistindo mesmo o jogo do Corinthians. Eu acompanhei o jogo ontem da Copa do Brasil, que me lembrou o Itabuna. Foi o Fluminense? Quando pegou o Nova Iguaçu aqui em Ilhéus e tomou 8. Ontem foi o Fluminense, né? O tricolor pó de arroz, tradicionalíssimo, time muito querido no Brasil e no mundo. Fluminense de grandes craques históricos. Claro que quem faz a história é o momento, para virar história para ser contada daqui a alguns anos. Mas o Fluminense ontem foi visitar o Águia de Marabá, do nosso amigo Matal Sodré. Exatamente. E o Fluminense fez, Marcelo, o que eu falo sempre em qualquer lugar, em qualquer roda de resenha de futebol. O grande se impõe contra o pequeno, como? Falando para ele que é grande com atitude. Foi isso que o Fluminense fez. O Fluminense fez 8. 8 é muito gol para profissional. Mas aí, Marcelo, o Fluminense está em outra prateleira, está em outro, como diz Bruno Henrique, está em outro patamar. E acaba sendo um resultado normal. Talvez o placar não, mas o resultado normal. Fluminense vencer, muita gente já esperava. Menos os jogadores e alguns torcedores do Águia de Marabá. Mas mesmo assim o Fluminense foi lá e mostrou que o grande faz como um grande tem que fazer. Venceu e convenceu com muita propriedade. 8 é gol demais, Marcelo. Lembrei desse jogo ontem do Itabuna com o Nova Iguaçu, no Mário Pessoa, que também tomou 8 na Copa do Brasil, enfim. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar tudo com relação aos jogos de ontem da Copa do Brasil, porque a partir de agora vamos falar de Libertadores da América. O único time brasileiro ontem que entrou em campo foi a equipe do Corinthians, inclusive vou pedir ao nosso querido Cássio, já me traga aí os gols do Coringão e acompanhando aqui os gols do Corinthians. Ali o primeiro gol do Yuri Alberto. Nino, você jogou futebol? E o que eu observei ontem, esse menino aí, Yuri Alberto. Muito bom jogador, criado no Santos. Verdade. E eu lembro muito bem que no ano passado, né, por ser corintiano, eu criticava muito o Yuri Alberto. Não só você. Porque caía por cima da bola, perdia gols que realmente menino de 14, 15 anos não perde. Normalmente ele não perde mais hoje. Exatamente. E hoje eu tiro o chapéu para o Yuri Alberto, porque está sendo muito decisivo na equipe do Corinthians. Ontem fez 2 gols. Nessa Dia vitória desse importante, né? Esse jogo de 3-2 com a equipe do Universidade Central e que deu essa vitória ontem à equipe do Corinthians, Black. Olha, Marcelo, Yuri Alberto é uma prova, é uma das muitas provas que temos que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho muda o resultado negativo, converte para o positivo. Nada é melhor do que o trabalho para mostrar que você tem condição sim de fazer o seu melhor e conseguir tirar aplausos de quem só te dá vaia. A vaia é porque você tá mal e o aplauso será porque você vai estar bem. E o Yuri Alberto é a prova viva disso. Um menino, posso falar menino, tem idade de ser meu filho, tá? O Yuri Alberto tem 20 e poucos anos. O Yuri Alberto joga no time de massa do país, Corinthians, já passou por alguns grandes, nasceu naquele que é tido como o time do rei, o Santos. É de uma safra muito vencedora de base e não poderia chegar ao profissional sem ter a qualidade que tem. Só um jogador saiu do Santos, a melhor base do Brasil, ou uma das melhores hoje, sem ter todos os requisitos que um profissional precisa para ser chamado de completo. O nome dele é Gabigol. Mas Yuri Alberto é completo, é um jogador que cabeceia bem, que chuta bem com as 2 pernas, perde muito gol para os olhos de muito torcedor, porque normalmente, Marcelo, talvez as pessoas não saibam, o atacante mais perde gol do que faz gol. E é normal isso aí. Só que a gente vai mentalizando os que mais fazem
do que os que mais deixam de fazer, digamos assim. E o Yuri Alberto briga o jogo todo, é um jogador muito útil ao time e deu certo com o Memphis Depay, faz uma dupla muito produtiva para o time do Corinthians. O que ele faz, Marcelo, é resultado do trabalho dele. Só no dicionário que sucesso vem primeiro do que trabalho, porque na vida, primeiro você trabalha para obter o sucesso e o Yuri Alberto é uma prova disso. É verdade. Então ontem o Coringão venceu, né, um jogão, fez o primeiro, tomou empate, fez o segundo, tomou empate, depois o terceiro com o Yuri Alberto, que está classificado o time para a próxima fase da Copa Libertadores da América, e ontem a Arena Corinthians realmente lotada. Não, o torcedor do Corinthians não deixa a desejar nunca, né, Marcelo? Essa é a grande verdade. Se for por incentivo, se for por precisar de incentivo para virar um jogo, o jogador corintiano vai ter o incentivo sim vindo das arquibancadas. Basta ele demonstrar qualidade e competência dentro do campo. Porque o fora do campo, o extra-campo, na arquibancada, o torcedor corintiano nunca deixou a desejar e acredito que nunca vai deixar, Marcelo. A gente acompanhando ontem, Black, também, logo após a partida, né, a imprensa de São Paulo, o pessoal criticando bastante o goleiro Hugo pela essa saída aí nesse segundo gol da equipe do Universidade, e disse que não é o primeiro, né? Toda vez que sai tem uma saída que não é boa, o goleiro Hugo da equipe do Corinthians. Vou explicar gesticulando, Marcelo. Na terra todos têm defeito, em qualquer âmbito profissional, em qualquer área profissional. Só um não tem defeito e esse um mora lá em cima, onde o dedo aponta. Lá no céu. Esse não tem defeito. Mas Hugo tem defeito como todos têm. Mas é um goleiro, Marcelo, que hoje é imprescindível para o Corinthians. É um goleiro que saiu meio que escorraçado do Flamengo, que é um ótimo criador de goleiros. E aí hoje é o capitão do Corinthians. Para ser capitão de uma equipe como o Corinthians, você tem que ter muita credência e qualidade dentro do campo e serviço prestado. Hugo chegou um dia desse, já é o capitão, vindo para o lugar de um ídolo, que era Cássio, no Corinthians. Então, veio com uma responsabilidade muito grande, tem sido um dos responsáveis, com a qualidade que tem, em pegar pênaltis, em fazer grandes defesas. É um goleiro que tem a confiança dos jogadores, porque passa confiança. É aquele jogador que fala assim, Marcelo, aquele goleiro que fala assim, faz um gol lá que a gente ganha de 1-0 aqui. Verdade. Não toma o gol. Então, é um goleiro que eu prefiro ter a favor do que contra, mas não existe bom sem defeito. Também é um dos defeitos, um dos defeitos para muita gente que o Dida tinha, o Dida, campeão mundial pela seleção brasileira. Então, todos têm um defeito, mas trabalha-se em cima dos defeitos para diminuí-los e trabalha em cima das qualidades para aumentá-las, Marcelo. Verdade. Olha, Roberto está acompanhando a gente, mandou esse recado aqui para você, né? O grande Roberto, não é isso? Está acompanhando a gente, torcedor do Vasco da Gama. Sim. Entendeu, não entendeu? Sim. Torcedor do Vasco da Gama. Tá ligado com a gente lá do Jardim Primavera. Um abraço ao Robertão. Roberto, Jardim Primavera. Torcedor de quem? Vasco da Gama. Mais conhecido como aquele que vai ganhar sábado do Flamenguinho. Olha, ontem eu já recebi várias mensagens, principalmente daquele grupo Ostentação, né? Carol, Silmara, eu não aceito que Simone, o Vasco ganhe o Flamengo, todo mundo retado aí, e porque Patinho, a gente perturbando. aqui. Emerson Júnior, Patinho, Danilo, tudo com medo do Vasco, não sei porquê, velho. Olha só, não é? Vamos aguardar. Não entendo. Sábado, essa partida entre Vasco e Flamengo, e você já pode mandar mensagem aí, hein? Colocando o seu placar. No Instagram. Vai lá no Instagram. Da TVI. Da TVI. Isso. É o placar do jogo Flamengo e Vasco, e você vai estar concorrendo uma chuteira Society. Eu tenho Society, né? Ah, mas não dá pra você não, você dá pra alguém, presentear alguém. Presente nunca é errado, presente é sempre certo pra quem recebe. Vai lá no Instagram da TVI Esportes, bota lá seu placar, só isso. Verdade. Olha, Black, antes de a gente trazer aqui com relação aos jogos da Copa do Brasil e também Copa do Nordeste, onde teve rodada, Juazeiro se ganhou, hein? Foi lá no Maranhão, pegou o time de Magno, no Sampaio Corrêa. Você mandou uma mensagem pra ele. Falei pra Magno. Magno é um cara que jogou comigo quando eu jogava futebol profissional. Um dos melhores atacantes que eu tive o prazer de jogar a favor. Joguei contra também, mas joguei a favor. Fomos campeões lá no Atlético de Cajazeiras, um time interiorano da Paraíba. E Magno mora em São Luís, torce pro Sampaio. Eu falei pra ele que ele ia tomar pau lá dentro e tomou. É verdade, eu vi o áudio dele, viu? Ô Cássio, me traga aí os resultados de ontem da Libertadores, além de Corinthians 3, Universidade Central 2. Por que você enche a boca de Corinthians 3? É o Coringão, né, pai? Tem estádio de Copa do Mundo, aí ninguém Tem gosta. quem não tem estádio, viu? É. E briga pelo Maracanã achando que é deles. Lotado. E o Maracanã é do estado do Rio de Janeiro.
que quase 80 mil torcedores corintianos ontem. Mas não cabe tudo isso, não. Tinha 50 dentro e 30 fora. Com telões lá fora. Acompanhando o jogo do Coringão. E o Maracanã, então, Marcelo, é do Rio de Janeiro, do estado, não é de time nenhum. Não. O Engenhão é arrendado pelo Botafogo. Verdade. O Fluminense joga no Maracanã também. O Vasco tem em São Januário. E o Maracanã, o Flamengo joga porque paga o aluguel. O Maracanã é do estado do Rio de Janeiro. Verdade. Então aqui, Nublense 1, Boston River também 1. E o Barcelona de Guayaquil empatou em 1-1 com o El Nacional. Tá certo? Então foram jogos de ontem aí pela Copa Libertadores. Antes de entrarmos aqui, Cássio, na Copa do Nordeste, ontem a gente comentou aqui, e eu quero abraçar aí em Salvador, o nosso querido Eberson Oliveira, que é o Besso, é itabunense, e já tem uma vida inteira no Esporte Clube Bahia como atleta, hoje como funcionário do clube, e que ontem ele acompanhava, inclusive, a sua opinião aqui com relação a jogador de futebol. Tem clubes que só querem jogadores que tenham estatura... Quando falávamos de base, Marcelo? De base. Isso. Né? E ele, inclusive, concordou, né, com a sua opinião aqui com relação... Besso é inteligente, Marcelo. E o envolvimento que ele tem no Esporte Clube Bahia, hoje, Grupo City, e o desenvolvimento mental e esportivo que ele tem, acompanhando literalmente os jogadores, não só em Salvador, como na região, no Nordeste em si, Besso é credenciado a falar isso e você acreditar nisso que ele está falando. É um cara que tem uma visão ampla, visão privilegiada de um olheiro, digamos assim. É um cara que trabalha com jogadores de vários estados, várias naturalidades e nacionalidades. É um cara que está preparado para estar onde realmente está, no Grupo City, no Bahia. É um cara que conhece jogadores de base como poucas pessoas conhecem. Não aparece muito porque o objetivo dele não é aparecer, e sim fazer com que o jogador apareça no clube que ele trabalha, que prioridade para o funcionário é a empresa, e é assim que tem que ser. Besso é um cara hiper credenciado, tem moral conosco, porque sabe do que faz e não tenta puxar tapete de ninguém. Cresceu com as qualidades que Deus te deu. Verdade. Então, um abraço ao nosso querido Ebson, que tem uma novidade, inclusive, lá na cidade tricolor, né? Sim. É o CT Evaristo de Macedo, que vai ser inaugurado o mini estádio da Paz. E o nome não poderia ser diferente, Marcelo. O nome não poderia ser tão grande quanto foi para o Bahia, Evaristo de Macedo, já que não trabalha mais no futebol. É o nome certo, que era o treinador do Bahia, campeão brasileiro de 88. Professor Evaristo de Macedo, um dos grandes treinadores que esse país teve. E jogou simplesmente no Real Madrid e no Barcelona. Será que ele jogou? Só isso, né? Então, o Bahia, né, vai inaugurar nos próximos dias um mini estádio para a base. Inclusive, vai poder mandar os jogos, tanto dos regionais como também nacionais, na cidade tricolor, que é o CT. O futebol feminino também vai jogar lá. Feminino também. Isso. Campeonato baiano, regional, brasileiro. Então, parabéns aí a toda a diretoria, ao Grupo City, né, aos envolvidos aí realmente neste projeto do Bahia, que só tem a crescer, né, Black? Só a crescer, já Marcelo. É grande, né? Já o Bahia sempre foi grande e quanto maior quer ficar o grande com honestidade, maior ele ficará com certeza, Marcelo. Esse é o caso do Bahia, que agora administrado pelo City, só tende a se agigantar, essa é a grande verdade. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui a dois atletas nossos que estão em Minas Gerais, vão disputar o Campeonato Mineiro, né? São aqui da cidade de Itabuna, que é o Wesley Nascimento e também o Guilherme Rodrigues, que são aqui da região, um é aqui da cidade, outro é de São José da Vitória, que estão lá desde o ano passado em Minas, e graças a Deus, né, vão estar jogando o campeonato este ano. Quero abraçar o Elmo Molica, que é o diretor da soccer e também diretor-presidente, diretor-vice-presidente da equipe do Inter de Minas. Então, um abraço aí, grande Elmo. Abraçar o professor Christopher, pessoal que, quando pode, acompanha aqui esse esporte da sua TVI. E abraçar mais uma vez o Wesley também, o nosso atleta Guilherme, os nossos atletas Guilherme e o Wesley aí em Minas Gerais. E se não acompanharem ao vivo, em tempo real, de 11h30 a meio-dia, vai no YouTube depois, curte, comenta se achar que deve, eu prefiro que comentem, e assistam o que nós falamos aqui nesse horário, Marcelo. Verdade. Copa do Nordeste, Cássio, vira a página aí, meu filho. Tivemos ontem 2 jogos pela Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa, como você já falou aqui. Sampaio Corrêa entrou na Corrêa.
Para Juazeirense, pelo placar de 1-0. 1-0 a Juazeirense, jogou fechadinho, Marcelo, sabendo da necessidade de não se expor, jogou com inteligência. O Sampaio Corrêa ontem estreou o treinador, obviamente estreia alguns jogadores na posição ou nas posições diferentes, porque quando troca o treinador, normalmente, e até posso falar naturalmente, ele troca o time, pelo menos uma peça, para falar, opa, cheguei, estou mudando alguma coisa, meu cartão postal é esse. Trocou. Não deu certo, se deu certo não houve o resultado, a Juazeirense venceu, fora de casa é sempre bom, o Sampaio Corrêa continua fazendo não tão boa campanha quanto se esperava e a Juazeirense não tem nada com isso, foi lá e venceu 1-0, Marcelo. Já a equipe do CSA venceu por 4-1 Náutico jogando em casa, dever de casa, né? Dever de casa, um placar avantajado para ser CSA e Náutico, Náutico que já teve no passado um renome muito grande, digamos assim, no passado. Por quê? Porque o Náutico é um time que eu considero, muita gente considera, a segunda força pernambucana. Depois do Sport, que é a primeira divisão, o Náutico. Só que o Santa Cruz vem surgindo de novo, ou ressurgindo, tipo uma Fênix, com uma força muito grande. Principalmente no Campeonato Pernambucano, que está em andamento. O Santa Cruz, que é muito querido e arrasta uma massa nas arquibancadas. O Santa Cruz também, Marcelo, já tem o temor do Sport, do Náutico, que sabe da força que a Cobra Coral tem. Cobra Coral é como é chamada a torcida do Santa Cruz. Após o jogo de ontem, me traga aí, Cássio, a classificação do Grupo A, do Grupo B. Após os 2 jogos de ontem da competição, no Grupo A, a equipe do Vitória continua na liderança com 10 pontos, aí seguido de Sport com 9, Fortaleza com 6 e Altos com 4. Já o Grupo B, o grupo do Bahia, o CSA com a vitória de ontem, porém com um jogo a mais, foi para 9 pontos. O Bahia é o segundo com 7, com um jogo a menos. A América de Natal com 7 e Juazeirense, que venceu ontem, entrou ali na zona, né, em quarto com 5 pontos ganhos. A classificação aqui, né, da Copa do Nordeste. Vira a página, Copa do Brasil, meu querido Cássio. Me traga aí os resultados de ontem e uma surpresa, viu, Black? Qual foi ela? Eu vou lhe perguntar aqui o seguinte, já que nós vamos ter a final do Mineiro, sim, entre Atlético Mineiro e a equipe do América. Sim. Não é? E o Jequié também tá ali. Ali são os próximos jogos, Cássio. Me traga os resultados, né? Os resultados de ontem do campeonato ou da Copa do Brasil. Destacando aqui a goleada do Fluminense, 8-0 no Águia de Marabá. Você já comentou aqui. Sim. O Jequié até que saiu à frente. Fez 1-0, porém tomou a virada do Retrô Futebol Clube. Marcelo, na verdade, olha lá os resultados, Marcelo. Exatamente, isso aí. Lá, na verdade, o Jequié cumpriu o papel, Marcelo. Cumpriu o papel. Nós havíamos ontem dito aqui da força e da organização que tem o time de Retrô. O pernambucano time do Retrô, que é um time criado inicialmente por empresários para formar jogador e a fim de vender, para fazer caixa, para girar, fazer o verdadeiro capital de giro. Então o time do Retrô é organizado, não foi preparado inicialmente para isso, para disputar competições, mas à medida da sua grande organização vão surgindo oportunidades das equipes de base e profissional também participarem de novas competições, porque vão se abrindo portas, porque você vai fazendo boas campanhas. E a equipe do Retrô na Copa do Brasil, o importante da Copa do Brasil é um negócio que cai no caixa, Marcelo, que é muito bom. Normalmente 900 mil na primeira fase, o Retrô botou um negocinho bom no bolso e o Jequié, nosso baiano Jequié, infelizmente caiu. Essa semana não foi bom para os baianos interioranos não, os dois caíram. O Barcelona caiu ontem, o Barcelona caiu anteontem e o Jequié caiu ontem, Marcelo. Verdade. E ali você pode observar, já que foram vários jogos ontem pela Copa do Brasil, um outro resultado que chamou a atenção ontem foi o Cascavel, que venceu a equipe do América Mineiro pelo placar de 1-0. Cascavel do Paraná. Marcelo, na verdade não tem ninguém bobo mais, Marcelo. Há quem dissesse, o América não jogou com o time titular. Todos os jogadores que entrarem para o jogo, eles são titulares. Os reservas ficam no banco de reservas. Mas não vinha jogando, aí é outra história. E o contrato não é assinado para ele vir jogando ou não. O contrato é assinado para ele trabalhar. A escolha é feita pelo treinador, mas o contrato é de trabalho. O treinador vai escolher, obviamente, os que forem melhores para a posição momentaneamente. Se momentaneamente você não tem sido o melhor para o treinador, que é quem escala, paciência, mas você está trabalhando. Mas vai jogar com time reserva. Se o adversário for se beneficiar com isso, você vai fazer para benefício do adversário? Ou por incompetência sua entrar com time reserva sabendo que corre o risco? Então, problema
de quem entrou com o time reserva. E se for o titular, de costume, que vem jogando, piora o quadro, porque perdeu para um time de menor expressão. Gente, a camisa não joga. A camisa faz parte e sempre fará de uma tradição. Mas a tradição, a partir de agora, ela cai quando começa o jogo. Quando começa o jogo, você escreve a sua página. E o Cascavel escreveu a página dele. Foi visitado como pequeno e saiu gigante porque venceu o jogo, Marcelo. O Nova Iguaçu venceu 4-1 a equipe do Barcelona de Roraima. Então ainda contou aquele time ainda pegado e enjoado, né? Porque assim, o Nova Iguaçu disputa o Campeonato Carioca, é um time que não se preocupa com ser campeão carioca, porque sabe da dificuldade que é, mas é um time que sempre na Copa do Brasil faz boas campanhas. Por quê, Marcelo? Porque é a Copa do Brasil quem traz o caixa para o Nova Iguaçu fazer uma boa campanha ano que vem no Campeonato Carioca, trazendo algumas peças, às vezes até desconhecidas dos grandes do Rio de Janeiro. Então o Nova Iguaçu está com um planejamento de nosso campeonato as primeiras fases da Copa do Brasil, onde a gente faz o caixa para dar sequência no ano todo. Cássio, me traga aí os jogos de hoje pela Copa do Brasil. Teremos ali o Coritiba, né, que é um time conhecido. Tradicional, já campeão brasileiro em 85. Vai enfrentar o Ceilândia, lá em de Brasília. É verdade. Vai como grande visitar o Ceilândia. Só que é jogo, tem que ser jogado para poder ser conquistado o objetivo. Não começando, ninguém ganhou ainda, Marcelo. Verdade. Souza e Bragantino jogam também hoje à noite. É o Souza da Paraíba, coladinho lá, sertão da Paraíba. É o Souza que recebe o Bragantino vai como grande. O gramado de Souza é estrategicamente pelo presidente Aldeone Abrantes. Não é bom o gramado e ele tem um bom caixa da Copa do Brasil, mas ele não faz questão de melhorar. Por quê? Porque não só o Aldeone Abrantes, mas alguns outros diretores de clubes fazem isso. A grama, o piso é uma das armas do time da casa, que quanto melhor em termos de liso, rola direitinho a bola, dificulta para o time bom, dificulta para o time ruim. O time bom, tecnicamente falando, ele quando pega uma grama boa, que a bola não quica muito, ele trabalha a bola e desenvolve o futebol dele. Se o campo for ruim, dificulta para ele. O Souza age dessa maneira, não faz questão do adversário jogar bem, não. Ele está preocupado com ele e nesse ponto dou total razão. O Souza está preocupado em passar de fase e é difícil ganhar do Souza, viu, Marcelo? Ainda hoje, pela Copa do Brasil, teremos a equipe do Rio Branco, do Espírito Santo, recebendo o Novo Horizontino. Portuguesa e Botafogo da Paraíba. Você conhece Botafogo da Paraíba? E o Rio Branco também. É mesmo? Rio Branco é o time capa preta do Espírito Santo. Vestimos aquela camisa linda do Rio Branco. O Rio Branco joga em casa. Joga em casa, o Rio Branco vai ser visitado no Espírito Santo. É o estado mais perto do Rio de Janeiro, mas que não comporta o torcedor igual o Campeonato Carioca. O Rio Branco vai ser visitado e tomara que dê sorte e esteja numa boa noite para fazer um bom jogo, Marcelo. E fechando, Portuguesa recebe o Botafogo da Paraíba e a Inter de Limeira, a equipe do Vila Nova Black. O Botafogo da Paraíba vai lá, vai como pequeno, mas a estrutura do Botafogo é muito grande, Marcelo. É o conhecido Belo da Paraíba, é o Botafogo, o único Botafogo tricolor do Brasil é o Botafogo da Paraíba, que é preto e branco e a estrela é vermelha, Marcelo. É isso aí. Muito bem. Bata aqui. Só lembrando que, para ganhar a Chuteira Society, vai lá no Instagram da TVI Esportes e bota seu placar. Seu nome já vai estar lá na sua página, né? Instagram, TVI Oficial e também tem o YouTube para você poder concorrer. Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus permitir. Dá tempo pra nada, vem aí. O Alerta Cidade com ele, hein? Já chegou por aqui. Qual é a manchete principal, seu Denê? Qual é a manchete principal? Hoje o pau vai quebrar a sua. Venha quebrar o protocolo. Venha quebrar o protocolo. Daqui a pouquinho. Ontem eu tava assistindo, Ave Maria. Você ontem tava demais. O pau quebrou aqui, tá sabendo, né? Ontem, deixa eu pegar o microfone do meu jogador. O pau quebrou ontem. É porque assim, presta atenção, muitas das vezes as pessoas falam sobre que a saúde na Bahia tá boa, que a regulação na Bahia tá boa. Não tá boa. Não está boa nada, entendeu? E eu me chateio porque, assim, sempre eu recebo reclamações de todos os hospitais aqui no programa Alerta Cidade. Eu sempre falo, aqui no programa eu não escondo nada. Não vou esconder nada de ninguém. Verdade. Que as pessoas... Hoje eu tenho uma bronca de uma cidade que os moradores estão chorando, já querendo tirar o prefeito. Prefeito eleito novo, mas é para eles aprender... porque o cara é bonitinho, porque o cara é lindinho, porque o cara é filho de papai, filho de quem, coloca. Agora estão chorando na cidade
chorando, pedindo para tirar o prefeito que nem entrou ainda, praticamente. Pode, rapaz. Um mês de eleição, o povo já está arrependido. Então, assim, isso é para as pessoas aprender a votar, né? Eu sou a favor da reeleição quando o cara está fazendo um bom mandato. Trabalho bom, é verdade. Agora, quando o cara tá todo pipinado, o cara não só matando a cidade, destruindo a cidade, o povo coloca esses caras de novo, quando eu falo no geral, vereador. Eu sou vereador, se amanhã eu não estiver fazendo um bom trabalho, que me tire, coloca outro. Mas se eu estou fazendo um bom trabalho, você vai analisar, o cara merece ou não merece. Então isso não é só para ele, isso é para todos nós. Então assim, e quando fala da saúde, a saúde é uma porcaria. Me perdoa falar aqui no seu programa, que aqui é falando de esporte, mas a saúde em geral é uma porcaria. Eu falo isso sem medo de quem quiser botar aí, faça o que você achar melhor, entendeu? Se você quiser crescer aí suas redes sociais, pode colocar o que eu estou falando. Agora sim, coloca a realidade. Eu falei pro governador, mandei recado pro governador, se o cara não tá andando, tira o secretário e bota outro. Verdade. Ah, porque ele é do partido tal e tem um acordo político. Que o acordo político coisa nenhuma, rapaz, e o povo tá sofrendo. Você vai na regulação, em toda a Bahia, tá uma fila enorme de pessoas, 2 anos, 3 anos, esperando uma cirurgia. Isso é uma bagunça. Complicado. Desculpa falar isso aqui, porque aqui é o esporte. E aí, não deu pro Colo-Colo. Agora eu vou entrar no esporte. Não deu pro Jequié. Aí Jequié e Colo-Colo. Colo-Colo não deu pro Colo-Colo em outrora, no Campeonato Baiano. Então, e agora Jequié perdeu a casa Copa do caiu. Brasil. A casa caiu, né? Caiu. E nossa Tabuna? Tabuna vai jogar em Salvador. Já tem a parceria com Vitória e vai jogar em Salvador, com o Sub-23 do Vitória. Aí é onde eu falei lá na Câmara, o Ricardo Xavier falou lá, o vereador, daqui da cidade de Tabuna, que os vereadores têm que se unir para que a gente possa lutar pelo estádio da cidade. Para o governador dar uma direção. Quando é que vai entregar o estádio? Porque assim, foi na gestão de Azevedo, foi na gestão de Vani, foi na gestão do finado Fernando Gomes, foi no primeiro mandato do prefeito, agora está no segundo mandato, a reeleição, e o estádio continua a mesma coisa. Tudo bem que está sendo reformado, está fazendo reforma, agora eu não entrei, eu vou entrar para ver como é que tá as obras, eu vou lá fiscalizar. Agora o Ricardo Xavier, com o vereador da casa, ele deixou bem claro lá, vereadores, nos ajude para que a gente possa reunir, e aí com o prefeito, com o governador, chama o governador, vem cá, a obra aqui é do governo do estado, quando é que vai inaugurar aí fica Itabuna jogando em Léo, jogando em Camacan, isso é uma vergonha, eu não concordo, só isso. É só um aperitivo, hein? Daqui a pouquinho, alerta a cidade. Pau quebra. A mesa. Como é que é na mesa? Pau quebra. Como é que é na mesa? Pá. O bambu geme! Acabou a partir de agora, todos os abraços. Pau e noca! E aí, termina? Como é que é? Hein? Vem aí, alerta cidade. Lembrando que hoje tem. Resenha, tô sabendo que estão rachando lá em Guararema. Você falou ontem. Falou ontem. Aqui. Prefeito atual. Eu vou soltar. O seguinte é esse. Você tá com medo? Não tenho medo. Gel da farmácia, o prefeito atual. Vinícius fez ele, né? Era um cara que, na verdade, ninguém queria Gel como vice. Eu lembro muito bem que eu trabalhei na gestão aí. Trabalhei na gestão do Finado Hernandes, trabalhei na gestão do Cristóvão Monteiro, trabalhei aí na gestão do Tomates Monteiro. Só que ninguém nunca quis Gel porque o povo não confiava. O povo não confiava. Eu falo pra ele isso aqui, eu quero que ele venha no programa ao vivo. O povo não confiava, porque assim, ganhou a eleição, Vinícius pegou o cara, botou do lado dele, elegeu o cara, agora o cara virou as costas, foi pra outro lado. Saiu de um lado, foi pra outro, mas Vinícius vai votar, vai ganhar a eleição e ele vai sair. Então daqui a pouco, pau quebra, inoca! Fique ligado aí. Alerta cidade, daqui a pouquinho. A todos um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.